Pessoal, então a conta é essa conta aqui. Como é que eu procedo aqui nessa conta? O primeiro passo é o seguinte. Muito embora a matéria seja de coordenadas polares, mas por que eu não posso fazer essa conta aqui utilizando coordenadas retangulares? Por que é melhor que eu coloque isso aqui em coordenadas polares? Na verdade, toda vez que uma função envolver círculos, em geral, né, toda vez que uma integral envolver círculos, em geral fica mais fácil você colocar em coordenadas polares para depois pegar e resolver. Toda vez que tiver um círculo, como é que eu vou identificar que vai ter um círculo? Sempre que tiver uma raiz, você acaba vinculando isso aqui a um círculo. Aí eu vou explicar para vocês como é que você faz isso. Se você observar bem, aqui eu tenho um dy, aqui eu tenho um dx. Logo, esse valor aqui é valor de x e esse valor aqui também é x. Esse zero aqui é um valor de y e essa raiz aqui também é um valor de y. Você acaba tendo isso aqui então, gente. Como é que eu vou utilizar isso aí a meu favor para conseguir resolver essa conta? Se eu tenho que y é igual a uma raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, percebam só, uma conta dessa, como eu tenho y igual a isso aqui, para poder tirar essa raiz quadrada daqui, eu vou elevar os dois lados aqui ao quadrado. Tanto o lado esquerdo aqui, quanto o lado direito aqui. Logo, eu tenho y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Aí, pegando esse x ao quadrado e trazendo para cá, eu acabo tendo essa expressão aqui. Então, toda vez que aparecer uma raiz, eu utilizando um processo igual a esse aqui, eu consigo achar qual é o círculo ao qual ele está relacionado. Em suma, é só você levar os dois dados ao quadrado. Então, isso aqui também vai ser o quê? Um círculo de raio 1. Vamos desenhar o círculo e interpretá-lo. Aqui e aqui. Pessoal, percebam só, nesse círculo aqui, ele tem raio 1. Ok. A pergunta é o seguinte, será que esse círculo é completo, igual foi aquela outra questão nossa, ou é só um pedaço dele? Então, eu queria muita atenção de vocês para entender como é que eu vou proceder essa interpretação. Você pode perceber, primeiramente, o seguinte, que o valor de x envolvido, ó, o x envolvido, ele está indo de menos 1, estão vendo aqui, até 1. Quer dizer, então, que vai desse ponto aqui até esse ponto aqui. Já que o círculo é unitário, como aqui tem menos 1 até 1, quer dizer que vai desse ponto aqui, que é o menos 1, até esse ponto aqui, que vale 1. Outra coisa, percebam que aqui em cima eu tenho uma raiz. Então, essa parte aqui, superior aqui, toda essa parte aqui, ela é y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Se eu tivesse aqui embaixo escrito menos raiz de 1 menos x ao quadrado, então também iria contemplar a parte inferior. Mas aqui embaixo tem quem? Tem só o zero. Quer dizer, então, que essa região ela começa aqui no eixo x e termina na raiz aqui por cima. Porque aqui embaixo tem o zero. Para contemplar a parte inferior, teria que ter aqui menos raiz de 1 menos x ao quadrado, que não é o caso. Logo, essa integral ela vai de quanto? De zero, que é o valor que está aqui, que é o primeiro ângulo, vai fazer esse círculo aqui, só que não faz o círculo todo, ela para aqui. E aqui, no caso, é quanto? É 180 graus, que em radianos equivale a π. Moral da história, essa integral nossa ela fica assim, integral, deixa eu fazer uma cor correta. Integral de 0 até π, que é desse ponto até esse ponto aqui, ó, 0 até π. O raio está começando aqui no 0 e terminando aqui no 1. Vai de 0 até 1.
E a expressão aqui dentro, pessoal, lembra que se eu colocar em coordenadas polares, eu não posso ter x e y, eu sou obrigado a substituir. E como é que fica? Eu passei para vocês que o x ele é r cosseno θ. Então, quem é que vai ser x ao quadrado? R ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. E o y? Y é r seno de θ. Então, y ao quadrado é r ao quadrado seno ao quadrado de θ. Aqui eu vou colocar esse 3 meios e aqui eu vou colocar um r dr dθ. Tá? Vamos lá. Bom, gente, dito tudo isso, agora eu vou começar a trabalhar essa conta de maneira que vai ficar mais fácil para a gente fazer. Tem uma coisa que a gente chama de identidade fundamental da trigonometria que vai ser muito útil nesses tipos de conta. Eu queria que vocês ficassem atentos para a técnica que eu vou utilizar aqui agora. Olha só, eu tenho um r ao quadrado aqui e tenho outro r ao quadrado aqui. Dessa maneira, eu posso colocar esse r ao quadrado em evidências. Se eu colocar o r ao quadrado em evidências, vai sobrar um cosseno ao quadrado mais um seno ao quadrado de θ. Perceberam aqui, ó? Como o r ao quadrado comparece aqui, comparece aqui, ele pode ser colocado em evidências. E qual que é a parte bem legal disso? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado sempre vai ser igual a 1. É a chamada igualdade fundamental da trigonometria. Então, sempre você pode utilizar, quando for conveniente, que o seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ sempre vai ser igual a 1, independente do valor de θ. Então, é uma fórmula que ajuda bastante a gente. Então, apareceu um seno ao quadrado somado com cosseno ao quadrado, você pode colocar 1. Se não tivesse ao quadrado, poderia substituir? Não, tem que estar ao quadrado. Se aqui fosse o menos, poderia substituir? Também não. Tem que ser mais e cada um deles tem que ser ao quadrado. E os valores aqui têm que ser iguais. O valor que tiver aqui tem que ser o mesmo valor que tiver aqui. Certo essa ideia aqui? Isso aqui você vê lá no segundo ano do ensino médio, está lá no livro do segundo ano. Dito isso, a gente vai ter o seguinte, ó, integral de 0 até π, de 0 até 1, aqui fica r ao quadrado, elevado a 3 meios, vezes r, dr dθ. Agora tem um algebrismo básico aqui, mas nada muito complicado e a conta sai sem maiores problemas. Vamos lá então. Primeiramente, estão vendo aqui r ao quadrado elevado a 3 meios? Eu posso colocar assim, quer ver? Eu posso colocar a integral de 0 até π, integral de 0 até 1. Ó. Esse 2 elevado a 3 meios, lembra que esse 2 aqui está sobre 1. Aí fica 2 vezes 3 dá 6, 1 vezes 2 dá 2, vezes r ainda. Logo, essa conta aqui, ó, ela fica assim. 6 por 2 dá 3. Essa parcelinha aqui ela vai dar 3. Então, fica elevado a 3. Como aqui está elevado a 1, vai ficar, então, r elevado à quarta potência. Perceberam aqui, pessoal, todo mundo? Ó, 6 por 3. Aqui multipliquei primeiro, né? Daria para cortar o 2 com esse 2 aqui também, se eu quisesse. Enfim, sobra 3 aqui. 3 mais 1, 4. Então, dá essa integral, que é uma integral muito fácil para calcular. Se não fosse usar coordenadas polares, daria um trabalho exorbitante. Então, vamos lá. Vou calcular essa integral aqui. Integral de 0 até π. Integral de 0 até 1 de r à quarta dr dθ. Moral da história. Primeira integral em relação a r. Que dá r à quinta sobre 5.
Joga esse 5 para fora. Aí eu vou substituir. Fica 1 à quinta menos 0 à quinta. Pessoal, 1 à quinta é 1, né? Então, aqui fica a integral de 0 até π, de 1 de θ. A integral de 1 em relação a θ é θ mesmo. Então, fica 1 sobre 5 vezes π menos 0. Logo, essa continha fica π sobre 5. Tudo bem, pessoal, entender isso aqui? Bom, eu vou passar para vocês uma atividade, então, pessoal, para vocês treinarem e a gente pegar e corrigir na próxima aula, então. Que são as seguintes. Vamos pegar da página 1041 e 1042. Número, vamos começar. Isso aqui tem que treinar. Vamos pegar do 1 ao 5, que são as básicas. E depois aqui do 23 ao 25. Tá? Ah, sim, claro. Bom, pessoal, eu paro por aqui, tá? Então, a semana que vem eu corrijo as questões que eu passei hoje. Tá certo? Daqui a pouco eu mando para vocês as fotos e mando para vocês as atividades para vocês fazerem. Sim, vou fazer isso, Isabela. Daqui a pouquinho está no grupo as fotos das atividades e as resoluções que eu fiz hoje. Também pego e mando o link para vocês, tá bom? Então, gente, até sexta-feira na aula de métodos métodos numéricos, tá? E então a gente se encontra sexta-feira na aula de métodos numéricos. Isso aqui é para segunda-feira, então, tá bom? Então, até sexta, gente. Até logo. Tchau, tchau. Boa noite.